da luz e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, tá combinado? Diz assim a palavra do Senhor. Se você já encontrou, vamos a partir do verso de Gálatas capítulo número 3, verso de número 26. No 3, você pode ler. NTLH 1, 2, 3, pode ler. Glória a Jesus. Mídia, se eu quiser comutar entre RC e NTLH, é muito trabalho ou dá bom? Se eu quiser comutar para revista... Fica na NTLH, fica na Vence, que vai dar tudo certo. Pois bem, eu amo a palavra. Alguém mais ama? Glória a Jesus por isso. Quando eu olho para a palavra, ela mexe comigo e eu tenho sempre por hábito, eu costumo dizer isso a vocês, passear pelo contexto antes de adentrar o texto. Para nós, nessa proposta da imersão bíblica, é passar por toda a carta. Ela possui 6 capítulos e a nossa intenção é a introdução em 3 capítulos hoje, para que amanhã prossigamos os 3 capítulos subsequentes que encerram a carta e concluir a carta de Paulo ao povo da Galácia. Não há nossa intenção de esgotar o assunto, nem seria possível, ainda que passássemos dias aqui. Mas ter ali um panorama. Qual é a proposta? Um panorama mais para um cunho devocional, um panorama desta carta, extraindo o que possamos aplicar para os dias atuais. Quando eu olho para essa carta de Paulo ao povo da Galácia, mexe comigo o seu pano de fundo. Quando a gente fala da Galácia, é uma região da província romana na Ásia Menor. Essa Galácia que tinha do norte e também a do sul, acredita-se ser a do sul, porque gauleses migraram para essa região e ali, tendo sido vencido pelos romanos, acabou que essa região trouxe essa cultura romana entre os gregos que ali se encontravam, na verdade entre os bárbaros, mas trazendo uma cultura de maneira geral grega. Quando a gente vê aí essa mistura greco-romana aliado a toda a estrutura do povo local, a gente vai perceber que quando o evangelho chega lá, Atos vai dar conta de trazer a nós como isso se deu. Eu quero provar o que digo indo para o livro de Atos. Todas as cartas paulinas você vai encontrar a fonte das mesmas meditando em Atos, porque vai contar a história da igreja, a história das missões. Então, antes de adentrarmos a carta de Paulo ao povo da Galácia, eu te convido a vir comigo para o livro de Atos. Enquanto a mídia coloca Atos capítulo 13 na tela, eu vou contando isso para vocês. E olha como eu estou falando bem devagar, a fim de que você possa aí se situar, porque daqui a pouquinho a locomotiva vai pegar mais velocidade. Aleluia. Quando eu olho para Atos, eu quero que você perceba, e eu gosto muito de introdução em panorama, sempre vindo do macro para você entender o micro, tá bom? Então, quando eu olho para a Bíblia inteira, uma divisão muito marcante na mesma. Eu posso fazer a divisão dos 66 livros, dividido entre um período intertestamentário, em 4 grupos no Antigo Testamento e 4 grupos no Novo Testamento. Só para a gente vir do macro e vir delimitando. Quem está comigo, diga, estou entendendo. Beleza. Quando eu olho para o Antigo Testamento, dividindo os 39 livros em 4 blocos, eu vou ter no primeiro grupo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Na sequência, eu vou ter os 12 subsequentes livros, que são chamados livros históricos. Depois eu vou avançar para os 5 poéticos e vou concluir o Antigo Testamento somando os 5 livros dos profetas maiores, na verdade 4, com mais a lamentação de Jeremias, e os 12 últimos livros que são chamados profetas menores. Eu vou chamar esse grupão dos livros proféticos. Quem foi comigo até aqui, diga, estou contigo. Quem está perdido, diga, me perdi. Eu vou te pegar. Então, quando o Antigo Testamento traz a nós a proposta de uma ordem não necessariamente cronológica, mas uma disposição temática, Deus está
tratando comigo e contigo que a proposta dele é explicar-nos sobre o plano da salvação, para que se tenha a valorização da morte de Cristo, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso entender desde o Gênesis a razão pela qual eu preciso dessa salvação. Então o Antigo Testamento, ou seja, desde o período da lei, Deus quer nos ensinar, Carla, a lei não era suficiente para te salvar, mas era como um pedagogo, um tutor, um aio, um professor, um guia, para te apontar que só Jesus poderia mudar de fato a sua história. Então quando eu começo a ler a Bíblia a partir do Gênesis, a proposta de Deus é mostrar-nos o plano da salvação, haja vista que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então desde o Gênesis Deus está mostrando para nós, ainda que eu te desse um jardim do Éden perfeito, te dissesse com clareza o que pode e o que não pode, uma serpente teria o poder de ludibriar quem está lá, e quem está lá ainda teria condições de ludibriar Adão, a saber, o primeiro homem, para fazer exatamente o que eu disse para não fazer. Vamos juntos nisso aqui? Então não tente propor a Deus fazer do teu jeito, porque a história da Bíblia ele mostrando para mim e para você que de todos os jeitos possíveis, do mais fácil ao mais difícil, no final da história o homem peca, o homem erra, o homem não valoriza, mas ainda bem que ainda que não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, e por isso mandou Jesus por amor a mim e a você. Então quando eu vou passando desde o Antigo Testamento, no Gênesis é a origem, no Êxodo a instrução, no Levítico é o acesso, em Números a fidelidade, em Deuteronômio a recapitulação, e mesmo assim a gente cai. Então ele está dizendo, perceba como no curso da história, mesmo a Bíblia tendo sido escrita em mais de 2000 anos, 40 homens, cerca de mais de 40 homens, diferentes etnias, tempos, idades, épocas, eras, ela tem entre si uma harmonização que comprova que de fato Deus tinha para nós o propósito de trazer-nos a Ele, mesmo que não sejamos perfeitos como Ele é. Então por isso a graça nos proveu Jesus, o favor imerecido nos trouxe Jesus, para nós termos com Ele relacionamento. Vamos juntos? Eu já vou chegar em Gálatas, fica comigo essa introdução, e a gente já vai para o Novo Testamento. Então perceba, Deus é transcendente, a saber, acima de tudo de todos, mas se faz imanente, a saber, se relacionando com quem é menor do que Ele. Vamos juntos? Precisa de alguém? Deus precisa de alguém, sim ou não? Então por causa de que Ele insiste comigo e com você? Vamos ver isso no curso da história. Sendo Deus transcendente, acima de tudo e de todos, quis se relacionar com quem é menor do que Ele. Eu vou provar isso a você em 5 instâncias diferentes. Quantas instâncias? 5. Vamos à primeira delas. Deus criou os anjos. Aleluia. Filhos por criação. Então nós temos no céu agora a figura angelical assistindo diante de Deus, e mesmo assim Lúcifer se rebela contra Deus, fazendo com que a terça parte dos anjos o acompanhe. Alguém poderia dizer, Deus, essa história de se relacionar com quem é menor do que o Senhor não deu certo. Olha os anjos, eles se rebelaram, mas Deus não desistiu. Lá vem ele para a segunda instância de filiação, a saber, de subordinação, de se relacionar com quem é menor do que ele. Vamos agora para o Gênesis no Éden. Ele forma o homem do pó da terra, logo filho por formação. Ele forma do pó da terra. Toda viração do dia Deus ia, Adão ia, Adão ia, Deus ia. Mas teve um dia que Deus foi, e quem faltou ao encontro? Alguém poderia dizer de novo, Deus pecou, desiste dessa ideia de se relacionar com quem é menor do que o Senhor. Foi com os anjos, não deu certo. Foi com Adão, não deu certo. O Senhor é transcendente, não precisa de nada e nem de ninguém, mas Ele é um Deus relacional, e está nos ensinando a ser também
ninguém. A proposta do inferno a nós, isolamento. Mas a proposta de Deus a nós, relacionamento. Por uma porta sai quem te feriu, mas pela outra, Deus pode mandar alguém para te ajudar a ser sarado. Não desista de pessoas, porque Deus não desistiu de você. Terceira esfera de filiação. Eu disse filhos por criação, anjos. Filho por formação, Adão. Agora eu vou para a terceira esfera. Filhos por eleição. Ele elegeu uma nação na terra para representá-lo. Não foi com anjo, não deu com homem. Vamos embora para a coletividade. Filhos por eleição. Eu estou falando de quem? Israel. Começa no Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Quem te abençoar, estou junto. Quem te amaldiçoar, está comprando briga comigo. Vai me representar na terra. Sou Abraão, não. Israel. Uma nação começa com alguém. O propósito da sua casa tem que começar com alguém. Aleluia! Lá vai Israel, tu lembra? Começou Reino Unido, depois virou reino dividido, depois reino sobrevivente. Acabou se desviando, adorando a deuses falsos como Astarote, Moloque, Baal, entre outros. Alguém poderia gritar de novo: desiste desse negócio, Deus, de se relacionar com quem é menor do que o Senhor. Não vai dar certo. Mas lá vem ele. Quarta esfera de filiação. Filiação no sentido de subordinação, de se relacionar com quem é menor do que ele. Filhos plural, por criação, anjos. Filho por formação, singular, Adão. Filhos por eleição, uma nação, Israel. E agora, o salmista diz lá no número 2, entre o verso 6, 8 ou 9, vê para mim, Mídia, onde é que está isso? Tu és o meu filho, eu te gerei. É um salmo messiânico. Era necessário que Jesus viesse por intermédio de uma concepção virginal. É como ser. Eu disse o quê? É como ser. Eu disse o quê? É como ser. Como é que eu disse? Então não é, é como se fosse. É como se fosse Jesus sendo o Pai dizendo: com o anjo não deu certo, com o homem não deu certo, com a nação não deu certo. Deixa que eu vou descer para mostrar a eles como é o comportamento de um filho legítimo. Ninguém o tomou, foi ele que se deu. Na verdade, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Eu me tornei seu pai. Desce, que eu vou ensinar como é que é o comportamento de um filho legítimo. Ele mesmo se entregou. Filipenses capítulo 2, coloca a partir do verso 5. Paulo está escrevendo ao povo de Filipos e a palavra é essa: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual? O comportamento de um filho legítimo. Qual o comportamento de um filho legítimo? Verso 6, velocidade da luz, mídia, vamos embora. Vai para o 6, ele está dizendo, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, porque filho de verdade já sabe quem é no Pai. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. Ele tomou a natureza de servo, tornando-se igual a seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. O texto diz que ele foi humilde, ele obedeceu a Deus até a morte de cruz. Mas quando um filho obedece, sabe o que acontece? É dado a mais alta honra, porque para Jesus foi o nome que é mais importante do que todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para quê? Para quê? Para a glória de Deus. É tudo para a glória. Como ser filho de verdade, fazendo como Jesus fez. Ele é o primogênito, ele é nosso irmão mais velho. Somos co-herdeiros com Cristo, porque o Pai de Jesus, ele também é o nosso Pai. Oh glória! Jesus desce para nos ensinar como acessar essa
filiação não é dada por mérito. Não é nada que você possa fazer para que Ele te ame mais, nem que deixe de fazer para que Ele te ame menos. Ele te ama e está acabado. Põe aí para mim, por gentileza, João, capítulo de número... Eu amo a palavra. Vê se é João 11. Fugiu, daqui a pouco volta. Mas a todos quantos receberam foi lhe dado a João. Foi lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Procura o texto. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, eu amo a palavra, alguém mais ama? Eu amo a palavra, alguém mais ama? Eu amo a palavra, oh glória. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu João, não é capítulo 11 não, lá no começo 1:12, vê se é 1:12, eu amo a palavra, oh glória, mas a todos quantos nele creram, aleluia, não é que é, porém alguns creram nele, não, volta para o 11, eu quero começar do 11, a Bíblia diz, oh glória, João capítulo de número, eu disse que é qual? Verso 11, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu, rejeitaram Jesus, porém alguns que creram nele e o receberam, a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler na RC, revista e corrigida, porque cabeça de crente velho é RC, revista e corrigida. Já vou te dar uma explicação sobre isso. Aqui, ó, verso 11, se tiver RC, coloca revista e corrigida. João 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu. Estava aí o tempo todo RC, né? De vez em quando comuta, que a coroa precisa da RC para lembrar. Pastor, explica isso aí que a senhora acabou de fazer. Vamos embora, eu abro o parênteses, daqui a pouco eu fecho, tá? Deixa eu abrir o parênteses da versão para você entender. Nós temos as versões mais clássicas, elas vão trazer alguns textos, termos, expressões eruditas. Elas são dificultosas para a nossa geração, mas carregam no seu bojo de significado uma profundidade da qual não dá para abrir mão. Vou exemplificar o que digo: beneplácito, ou seja, prazer da sua vontade. Outra expressão, anátema, maldição. Mas vamos essa simples de hoje, maldição daquele que é separado por causa do que insiste em carregar e não deveria. Então, quando você vai para as versões da Bíblia consideradas clássicas, elas trazem consigo expressões difíceis no nosso português, mas que quando você vai estudar, tem uma grandeza de informação que comporta em uma única palavra. Nós estamos juntos nisso, beleza? Quais são as clássicas? Revista e corrigida, saber a RC. Revista e atualizada, saber a RA, beleza? Então, algumas das clássicas. Quais são as contemporâneas? NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. NBV, nova Bíblia Viva. Ué, mas é bom ou não é bom? É bom com cuidado. Para devocional ela é boa, mas para estudo não. Por quê? Porque na devocional, quando você lê, a sua intenção é meditação e não estudo. Ela pode tirar de você palavras que são significativas de uma compreensão mais profunda. Foi comigo? Quem foi comigo, diga eu fui. Quem ficou, diga aí, fiquei. Vou de novo de maneira diferente, vou provar o que estou dizendo. João capítulo 15, verso 16 na tela, na ARC, revista e corrigida, tá? Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, vos nomeei, designei para que vós deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ficou grande ou não ficou? Ficou. Mas olha quanta coisa rica. Vou citar só uma. O texto diz ali, ó, nomeei. Outra versão, designei. Tu pega isso aqui e vai estudar só essa palavra. Designar ou nomear vindo do grego. Se você for no dicionário, o que é hoje, que é o contemporâneo, nomear é escolher, ponto. Mas quando você estuda a palavra, não é só escolher. Designar é separar alguém para uma tarefa específica, dando para essa pessoa toda a ferramenta necessária para que ela exerça com eficácia o que o céu mandou ela fazer. Pegou? Então, basicamente, quando você pega uma expressão... E aí, vamos para outra explicação. É imersão bíblica. Eu estou lidando com líderes, com voluntários, com gente que ama a palavra e quer estudar, beleza? Então, você tem que diferenciar. O que vai estar muito simplificado em um, no outro pode trazer informações relevantes.
Beleza? A gente está junto nisso aqui. Outra coisa que você precisa levar em consideração. Quando for pesquisar palavras, uma coisa é dicionário, outra coisa que é significado. Outra coisa é etimologia. Significado, que a palavra é hoje. Nomear é escolher. Etimologia, o que ela nasceu para ser. Dá até pregação sobre etimologia, né? Tu tá vivendo de significado ou de etimologia? Aleluia! Significado, que dizem que você é hoje. Etimologia, o que Deus te formou para ser. E toda mudança que você fez no curso da história até hoje. Vamos juntos? A definição que eu acabei de dar, de nomear ou de designar, foi etimológica, advinda do grego. Se fosse dicionário, ia ser assim, ele não me escolheu a mim, eu escolhi a voz e nomeei. Ou seja, ainda seria redundante com a palavra escolha, se você for para o dicionário agora. Quem está comigo, diga eu estou. Quem ama a palavra, diga eu amo a palavra. Certa feita, uma aluna trouxe para mim uma coisa interessante. Eu não sei se fui eu ou se foi uma aluna que trouxe. Eu só sei que o tema de um congresso, vê se é Isaías 11, verso 9 ou 6. Está em Isaías 11, procura esse texto. O jugo será despedaçado por causa da unção. Quem já viu o texto, diga aleluia. Dá até um arrepio, glória a Deus. Só que isso é na clássica. Versão da Bíblia clássica. Se você for na versão contemporânea, sabe o que vai estar lá? E o jugo vai ser despedaçado por causa da gordura. Outra versão para piorar. Acho que até no TLH. O jugo vai ser despedaçado se você está gordo. Então você tem que tomar um cuidado quando você for fazer sua devocional, for estudar. Se é um pesquisador da palavra, veja em várias versões diferentes. Fomos juntos nisso? Parêntese aberto, parêntese fechado. Vamos voltar para o texto agora, porque a gente está na aula. A mídia é top das galáxias. Aqui, ó, e naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço. Só o final. O jugo será despedaçado por causa da unção. Quem dá glória por causa disso? Agora põe no TLH aí, para ver o que vai rolar. 10, 27. Tirei a pesada carga que os... Cadê o impacto do que a RC traria? Você encontrou no texto? Tem uma NBV ou uma NVI aí, para a gente mudar a versão? Isso aqui a gente vai provando em loco. Você viu como é que é? Tirei a pesada carga. O jugo será despedaçado por cada unção. Gente, eu gosto dessa aí, ó. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito... Que isso? Tá me xingando. Pastora, mas aí, tá errado ou não tá? A unção era gordura mole. Pegou? Então, a alusão da unção, óleo, gordura, estamos juntos? Se for legítima, se ficar ali numa temperatura mais baixa, ela vai se tornar sólida. Mas se esquentar, vai se tornar líquida. Deu para entender a diferença? Então tá. Como não é Isaías, só para exemplificar, por que é tão relevante você ir para versões que sejam clássicas, mas não ficar só refém das versões que sejam contemporâneas, juventude, adolescente, porque Deus quer enriquecer seu vocabulário. Eu fechei esse parênteses, eu quero abrir outro agora, só para te fazer entender. Ô pregador, por que você é tão relevante? Eu vou te dizer porque é tão... Aleluia! Por que é tão... Eu sinto Deus aqui. Por que é tão relevante? Porque Deus está te convidando a acessá-lo no vocabulário do céu. Aleluia! Quem não lê Bíblia não conhece o vocabulário do céu. Não é sobre o português, não é sobre conjugação verbal, não é sobre hebraico, aramaico ou grego. É sobre ler tanto sobre a palavra de Deus e se relacionar com o verbo encarnado. Que quando você ora para acessar o céu, o vocabulário é de quem já tem contato com lá. Olha você orando, Senhor, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ó, você orando, 10 mil cairão ao meu lado, à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Olha você orando, quando você lê a palavra, você traz o vocabulário do céu na boca. Não confunda com as línguas estranhas, que é código desse reino. Tá dando para entender? Tu é bilíngue, meu querido. Não foi nem o inglês do Brasas, do CCA, não. Deu para entender isso aqui? Então, quanto mais Bíblia você lê, e independendo da versão, porque o que conta é o seu entendimento enquanto você fala. Deus já nos chamou para papagaio de pirata. Repito que ouço, mas não vivo o que falo. Deus nos chamou para experiência com aquilo que estou falando.
E a eficácia do que se fala está intrinsecamente ligado à metanoia que o que você está falando provoca em você. Pegou isso aqui? É Deus dizendo para mim e para você: se fala sem entender, não muda nada. Mas se quando entende, está professando, tem autoridade enquanto fala, tem postura enquanto fala, tem legitimidade enquanto fala. Por isso estamos numa imersão bíblica. Aí nós avançamos, vem comigo e não se perde. Deixa lá em João, capítulo número 1, verso de número 12. Eu amo a palavra. Parênteses que eu abro, eu fecho. Vamos fechar o parênteses das 5 filiações que eu disse. Recapitula comigo, tá? Filhos por criação, a saber os anjos. Filho por formação, a saber Adão. Filhos por eleição, a saber Israel. Filho por geração, não porque alguém o gerou, mas a concepção virginal. Eu estou falando de Jesus. Ele desce e vem nos ensinar qual é o comportamento de um filho de verdade. E quando ele desce, ele está dizendo: filho de verdade não fica preocupado com quem não legitima, porque a legitimidade que ele tem recebeu do Pai. Mídia, Mateus capítulo 3, verso 17 na tela. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é nele que eu me comprazo. Lucas capítulo 4 na tela. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Tu para com esse mimimi, ninguém me recebe, ninguém me ama, todo mundo me repara de graça. Jesus está dizendo: eu sou filho, sou legítimo, fui rejeitado, mas eu sei quem me chamou para esse negócio. Último verso de Lucas capítulo 4, é Deus dizendo para mim e para você: Carla, se estão te rejeitando aqui, tem uma turma em outro lugar que está querendo ouvir acerca do que você carrega. Vai para o anterior onde você estava, mídia. Deus está te usando, eu estou sentindo que você está comigo. Aqui, queriam precipitá-lo do monte, meu filho. Queriam precipitá-lo do cume do monte. O cara pregou, ficaram maravilhados, mas quando tocou na ferida, aí já não pregava bem, aí já grita demais, aí já é irritante, quem ela pensa que ela é. Mas quando é prosperidade, tu recebe. Quando é porta aberta, tu recebe. Mas quando é toma vergonha na cara e muda de vida, aí você já quer criticar. Aí quiseram expulsar de Nazaré, muito pior, quiseram jogá-lo do monte. O que Jesus fez? Mandou vir fogo do céu? Só que não. Ficou de mal começar na panela do mingau? Só que não. Se retirou do meio deles. Avança, mídia. Desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava lá aos sábados. E sabe o que aconteceu na outra geografia? Admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra não era vendida, era com autoridade. Deixa eu te falar uma coisa debaixo do temor do Senhor. Quanto maior o nível da rejeição, maior é o nível da legitimidade. Se você continuar sem coração contaminado. Não diga que eu disse o que eu não disse. Não adianta mandar fogo no arraial onde te rejeitaram, ficar de mal, xingar no grupo da família e achar que Deus te legitima na continuidade. Deus está dizendo: deixa comigo. Ai, eu amo a palavra. Mídia, procura o texto. Meu Deus, onde é que está? Acho que é João capítulo 9. Não é não. Acho que é Lucas 19, Lucas 10, Lucas 9. Eu acho que é isso. Aqui, ó. Jesus mandou os filhos de Boanerges ir para uma aldeia samaritana para ver um lugar onde ele pudesse ali descansar. Quando eles chegam lá, como ele estava andando com o mestre, multidão está cercando. Eles acharam que não ia ter rejeição em lugar nenhum. Oi, eu quero um lugar para o mestre reclinar a cabeça. Mas quando viram que a aparência deles era de quem ia para Jerusalém, mandaram vazar. Ninguém queria receber Jesus, não. Eles ficaram indignados porque não queriam receber Jesus. Aí eles voltam para Jesus dizendo: Jesus, quer que a gente mande vir fogo do céu sobre eles? Jesus indignado olha para eles e fala: não sabeis de que espírito sois? Quer dizer que se recebe o que tu dá, é amigo, trata bem, mas se rejeitar, tu mata. Então tu não entendeu nada sobre o evangelho. Eu quero o texto que ele diz assim: não sabeis de que espírito sois. Deus está dizendo para mim e para você: isso aqui é discipulado. Não é sobre o que fazem com você, é sobre o que você faz com o que andam fazendo contigo.
Não é sobre chegar aqui e dizer assim, mas estão me machucando. Por que você está se colocando nessa condição? Se tem condição, escapa-te pela tua própria vida. Mas depois de escapar, o que tu vai fazer com o que fizeram com você? Eu estou sendo clara no que estou dizendo, eu amo a palavra. Eles estão sendo repreendidos. Para com essa mania. Se te dão fel, você quer dar de novo ferroada. Pá, de graça. Cada um dá o que tem. A pergunta é, o que você anda entregando para o trem? Quando eu olho para Deus, transcendente, mas se faz imanente, se relacionando com quem é menor do que ele. Filhos por criação, anjos. Filho por formação, Adão. Filho por eleição, Israel. Eles simplesmente negligenciaram a posição de honra que lhe fora dada. Até essa parte dos anjos se rebelou. Adão pecou. Israel se curvou diante de outros deuses. Mas aí veio Jesus para dizer, vale a pena servir. Ele desce para dizer, ainda vale a pena ser filho. Já não vos chamarei mais servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. De Juiz, João 15. Mas eu vou chamar de amigo, porque tudo quanto meu Pai tem compartilhado comigo, eu estou compartilhando com vocês. Isso é filiação legítima. O que a lei não pode fazer por você, Jesus faz. Ele nunca procurou super-homens ou super-mulheres, mas ele está procurando gente sincera. Mas pastora Carla, a senhora falou que eram 5, só entregou 4. Efésios 1:5 na tela. A 5ª esfera de filiação foi inaugurada quando Jesus ressuscitou. Quem são? A Bíblia vai chamá-los de filhos de adoção. O que é isso? Zambujeiro bravo, mas que ele decidiu enxertar lá. Se Israel não quer, tem um povo tem um povo que quer. Já chegou aqui. Quem não quiser que não venha, mas quem quer que mergulhe. É filho por adoção. Ele predestinou filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vai para NTLH para sentir a pressão da diferença. O mesmo texto, eu amo a palavra. Alguém mais ama? Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o prazer e a sua vontade. Beneplácito é prazer em quem lhe obedece, porque confia naquele que dá ordem. Quais são os pais que têm beneplácito nos filhos que lhe obedecem? Ei, só obedece o filho que acredita no pai que tem. Eu falo sobre isso, filhos por adoção. Eu sempre me lembro de uma ilustração que eu ouvi de alguém e nunca mais esqueci. A pessoa contava sobre 2 irmãos, um que era filho biológico, outro que era filho adotivo. O filho biológico tirava onda com a cara do filho adotivo, dizendo: papai e mamãe me tiveram, eu sou sangue do sangue deles. Minha mãe me teve da barriga, você não. Ele começava a tirar onda com a cara do adotivo: porque eu vim da barriga da minha mãe, porque eu tenho o sangue do meu pai, mas você não. Ao que o filho adotivo, consciente, porque viveu metanoia, sabe que não é nenhum coitado. A resposta foi essa. A questão é a seguinte: você já estava na barriga da nossa mãe, ela não teve escolha, não teve jeito, teve que te ter, mas eu não. Meu pai me escolheu por amor, não tinha obrigação, não tinha obrigação nenhuma, mas olhou para mim, a iniciativa foi dele, ele me amou primeiro, ele decidiu. Eu era sujo, eu era pobre, eu era pecador, ele olhou para mim e decidiu: é você, é você, é você, é você, eu quero me relacionar com você. É meu filho. Ele não só paga a sua dívida, mas ele devolve o teu crédito para trás. Ela não presta, chama papai. Ele para sai. Quando alguém adota no orfanato, há 3 princípios da adoção. Primeiro, não é a criança que vai, é o pai que chega.
A iniciativa do amor é do pai. Segunda coisa, não se tinha nada. Mas quando é adotado, tudo que é do pai agora passa a ser seu também. Oh, glória! Co-herdeiro de Cristo. Mas o terceiro é interessante. Mídia, me ajuda aí. Procura o texto, acho que é Apocalipse 2:19, eu sei lá. Tem uma terceira coisa que acontece. Um novo nome é dado ao adotado. No seu passado já não se lembra mais. Na sua nova família você tem um novo nome. As igrejas da Ásia Menor, as 7 do Apocalipse, fora dita uma das igrejas: ao que vencer. Sabe a pedrinha branca? É um novo nome. Calabai. A mídia está afiada. Dá um glória a Deus pela mídia aí. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, e darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca. É vencedor, é vencedor. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Na terra podem te chamar abandonada, mas no céu ele já tem um novo nome. Um novo nome. Você só vai descobrir se insistir em vencer na presença. Vides por adoção. Por isso o Pentateuco é lindo e aponta para Jesus que está vindo aí. Não tinha lei quando Abraão recebeu promessa. Pelo amor de Deus, pegue isso aqui. A promessa veio antes da lei pela fé. Ainda não tinha a tábua dos 10 mandamentos. Então Deus está dizendo: para com essa mania de pensar que a sua perfeição reside no cumprimento da lei, quando não é por mérito teu que você é salvo. A graça anula o mérito. Efésios 2:8 na tela. É Deus dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, porque eu jejuo, porque eu subo o monte, porque eu prego muito, agendas abertas, dinheiro no banco, iPhone de última, de graça. Não há nada que você faça que justifique isso. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Ele nos amou. É isso que pira o cabeção de Satanás e acaba pirando o teu também. Porque Satanás quer te fazer acreditar. Tu acha mesmo que é só isso? Tu é ruim, tu é pecador. Como é que Deus te ama? O sonho de Satanás é te fazer igual a ele, desistente de viver na presença de Deus. Só que para ele não tem mais jeito, o final dele já está escrito. Mas para mim e para você, a porta da graça ainda está aberta. Meu Deus, vem Gálatas, vem que eu estou querendo você. Quando eu olho para isso, eu não consigo tirar esse preâmbulo daqui. O Pentateuco teve seu papel, nos conduzir, apontar. Mesmo Moisés sendo o homem mais manso desse mundo, é Deus dizendo: você consegue perceber como no decorrer do Antigo Testamento, obras do homem não salvam ele, só Jesus pode salvar. O primeiro grupo, o Pentateuco. O segundo grupo, livros históricos, cuja proposta é provar que Deus não perde o curso da história. Alguém diz: já era, Reino Norte foi extirpado pela Síria, não tem mais jeito. E Deus está dizendo: mas eu continuo que eu tenho com Judá. Aí alguém diz: mas não tem jeito, a Babilônia fez Jerusalém cair. Aí Deus disse: mas quem disse que eu dependo de Jerusalém? 70 anos de cativeiro, eu já estou buscando o remanescente de volta. O sonho do diabo é que a disciplina acerca do teu erro te pare, mas a proposta de Deus é que a graça te reintegre. Prova isso no Novo Testamento. Pedro negou Jesus, mas na agenda do Cristo ressurreto, ele tinha um encontro marcado com Pedro, e não era para esculachar, era para perguntar: Pedro, você me ama? Porque
se a base da nossa relação for o amor, eu estou te trazendo de volta. Pira um cabeção com Pedro reintegrado, igual pira o cabeção com o fato de Deus ter escolhido a mim e a você. Já me perguntaram isso, será que ninguém ficou falando na cabeça de Pedro? Tu negou, hein, tu é vacilão. Aí eu costumo responder para quem me faz essa pergunta: o que Pedro viveu depois foi tão abundante, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninguém tinha coragem de confrontar alguém que no primeiro sermão quase 3.000 almas se converteram. Que em Atos capítulo de número 3, ele está indo para a oração da hora nona, porque ganhar 3.000 almas não fez dele uma estrelinha gospel. Ele continua buscando, ele continua adorando, e quase 5.000 almas se convertem depois. Deus está dizendo para mim e para você: faça dos teus inimigos mentirosos. Como? Deixe que seus frutos falem por você. Se está gastando saliva para provar que é, pode ser que tu não seja ainda. Porque o Pedrão, que era precipitado, eu morro por ti. Agora responde, vai lá para Atos capítulo 2, sei lá qual versículo, procura aí. Aqui, ó, ele se levanta no meio dos 11 e começa a pregar a palavra, a ponto de alguém dizer: vocês estão cheios de moço, estão embriagados. Aí alguém pensa, ele vai querer arrancar a orelha, que nem arrancou de Malco. Ela vai querer xingar, ela vai xingar, hein? Eu acho que ele vai fazer de novo, vai trair de novo, hein? Ao que Pedro levanta e diz: não, meus irmãos, não está acontecendo de estarmos embriagados, sendo essa a terceira hora do dia. O que aconteceu foi o que profetizou o profeta Joel. Deus está dizendo: eu vou mudar o vocabulário da tua boca. Outrora era para matar, mas agora é para dar vida. O que sai da tua boca é palavra. Quem trouxe a Bíblia, levanta agora. Palavra, palavra, palavra. Estão esperando você dar fora, estão esperando você brigar. Ei, calabará, sai. Mas a gente só dá o que tem. O que é que você tem? Não vai me responder no grupo da família. Não vai postar me sentindo triste. Não vai rodar a baiana. Não. Agora ela só deixa a palavra. Ela não vai descer o nível, porque quem já pisou no santo dos santos não sabe mais. Vai, decalabaraçá. Aqui, ó, Pentateuco. Livros históricos, livros poéticos. Para que os livros poéticos? Salmo, Provérbios, a tríade salomônica, para que isso? É Deus dizendo: Carlinha, eu quero registrar nas Sagradas Escrituras, no cânon, na vara de medir, que eu sei como você se sente. É mesmo, Deus? É. Quem tem a sensação que os livros poéticos, a saber, a trilogia salomônica, que é Provérbios, Eclesiastes, está faltando Cantares, mas Salmo e Jó, parece que eles conseguem traduzir em palavras que a gente queria dizer, mas não consegue. Quem teve essa sensação? Eu queria falar uma coisa, mas não sei o que é. Aí o salmista vem. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faz. Eu queria orar uma coisa, mas eu não sei que o negócio com ar-condicionado. Aí o salmista: refrigera minha. Oh, glória! É Deus dizendo: Carla, eu sei como você se sente. Quem nunca leu o Salmo 73, bora mídia, oh glória, o Salmo de Asaf, que olha a prosperidade do ímpio e tem a sensação que o ímpio prospera e ele não. Quando tu ia para a pista, a velocidade 5 até o chão, vinha geral contigo. Agora tu quer ir até o terceiro céu, ninguém quer te acompanhar. A sensação é que o ímpio está bombando, mas só ele sabe quando coloca a cabeça no travesseiro. Oh, Asaf passou por isso também. Oh glória, oh glória, oh glória. Só que quando ele está dizendo, avança pelos versículos, mídia, ele começa a dizer: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram. Eu olhei, vou parafrasear. Eu olhei para a prosperidade do ímpio, mas aí aconteceu uma coisa. Veja o verso 15 ou 17. Até que eu entrei no santuário do Senhor. Oh glória, é 17. Então, me ajuda a pregar, a mão na cabeça. Eu entendi. Você vai ficar azeda só enquanto você não metanoia. Imersão bíblica é para mudar a forma de pensar. Não vou perdoar. Isso é inteligente?
tomar o veneno esperando que o outro morra. Mas a senhora não tem noção do que eles fizeram comigo, nem quero saber. Porque perdão não é sobre o seu algoz, perdão é sobre o que você quer ter com Deus. Você consegue entender esses livros poéticos? Aí o Antigo Testamento culmina nos proféticos. É Deus dizendo: Carla, você não tem noção do que eu tenho acerca do teu futuro. A palavra profecia, prefixo é pro, a favor, à frente. Esse feci, ou fezar, ou fetizar, que é profetizar. Pro, prefixo, à frente, a favor. Radical da palavra fetizar. Quando a gente vai para o latim, é fanai. É quando dá a ideia de falar. Profetizar é falar acerca do teu futuro, é falar a favor do que Deus tem a teu respeito. Eu vou melhorar para você. A planta de como você vive o teu presente reside no que Deus já falou acerca do teu futuro. Se Ele disse que a princesa de Deus se comporta como tal e já começa a vestir a roupa da realeza. Se Ele disse que é doutora, cadê o jaleco? Se Ele disse que é advogado, cadê? O que? O vacum? Cadê? O que Ele disse sobre o teu futuro? Não me diga que você crê, você não age como quem crê. Ele falou que é carro zero, cadê os orçamentos que você não coleciona? Ele falou que é família toda salva. Cadê a roupa do congresso de família que tu só compra para você e não compra para eles? Ah, mas não se converteram, mas Deus mente. Deus está dizendo: comece a se comportar no teu presente com base no que eu já falei do teu futuro. Quem não conhece a voz de Deus não muda comportamento, mas quem sabe que é calabarás. Tu chama o Uber e fica lá assim, ó, no celular. Porque tu acredita que o Uber vai chegar. Tu conhece o cara? Pode cancelar a viagem, pode passar mal, pode ser assaltado, pode bater, pode fazer um monte de coisa. Mas mesmo assim, quando você chama, ele diz: estou chegando. O que tu faz? Você se despede. Tchau, meu Uber está chegando. Qual é a garantia que tu tem que ele vai chegar? Tu não tem garantia, você só crê. Você está com mais fé para crer no Uber do que crer no que Deus já falou a teu respeito. Você se move por causa do que o Uber digitou. Tu nem conhece o cara, mas tu fica assim, vê se nem é assim a coreografia de quem espera o Uber. Ai, cancelou. Na tua cara. O homem cancela, mas Deus garante. Vai para o ponto do encontro, porque vai chegar. A promessa vai chegar, vai se cumprir. Ai, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa? Eu sou sempre... Oh, tá bom, entendi, eu vou obedecer. Oh! Mas como é que sabe que foi Deus que falou se não tem intimidade com a voz dele? Quem já caiu em golpe? Com a IA agora, Deus que nos ajude. Tô com a tua filha. Mãe, deposita, senão eu vou morrer. Todo respeito a quem viveu isso de verdade. Mas vamos combinar? Você está tão nervosa que acredita na voz que fala do outro lado. Mas não tem a mínima intimidade com a voz que fala lá do céu. Você paga resgate por uma voz falsa. Mas não se posiciona por uma voz verdadeira. Como é que vai seguir voz se tu não tem intimidade com o dono da voz? Apocalipse 2:20, não é 20, não, Apocalipse 3:20. Eita! Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí. O que o texto diz? Se alguém abrir a porta. Só porque o texto está ali que tu falou, né? Que a maioria das vezes a gente anda abrindo a porta para qualquer um que bate nela. Mas o texto está dizendo: ouve a voz primeiro, abre a porta depois. Qualquer proposta de trabalho tu já está lá. Deus não te chamou para ser guiado por necessidade, Deus te chamou para ser guiado por propósito. Mateus 4:3 na tela. Aqui, Satanás. Tu está com fome, transforma essa pedra em pão. Qual é a proposta dele? Se tu é filho de Deus mesmo, aqui ó. Gente, 40º dia, sem comer. Proposta do cão, ser guiado por necessidade. Proposta de Deus, esperar e confiar no propósito. Cuidado, essa proposta pode não ser de Deus, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é de Deus. Pastora, como é que eu vou saber? Vai ter tempo de qualidade com Deus. Como? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com Deus, vai ler Bíblia, vai ler palavra, para de maratonar série e vai maratonar Bíblia. Quanto mais da Bíblia eu leio, mais eu conheço o modus operandi de Deus. Ainda bem que amanhã tem mais, né? Se Deus permitir. Antigo Testamento, Deus está provando. Carlinha, ó como é falha.
Ó, juízes, Carla, aqui, ó. Quando o juiz está vivo, eles obedecem. Quando o juiz morre, tudo se desvia lá. É o apontamento para Jesus, a necessidade de um juiz que nunca morra. Carla, olha isso aqui, ó, Jó. Era reto, era íntegro. Mas foi arrancar tudo que ela ficou lá. Ih, pode não ter negado, mas quase foi, hein? Jó! Antes você me conhecia de ouvir falar, mas todo esse sofrimento vai fazer com que agora os seus olhos me vejam. Eu estou fazendo um upgrade na nossa relação. Olha os proféticos, Carlos, lá, quer ser profeta, mas não, olha lá. Ezequiel, vou tirar a delícia dos teus olhos. Jeremias, para de graça, tu não é nada só uma criança. Aqui, Isaías, estou te chamando para você dar uma palavra dura para esse povo. Vou te revelar sobre Jesus, sem nunca tu tê-lo visto. O que Deus tem para nós é coisas profundas e inefáveis. Jeremias, eu sei que ver a queda de Jerusalém te machucou. Vou te permitir escrever lamentações, porque eu sei que grande é a tua dor. Mas Jeremias, o que eu vou fazer? Tu vai assistir de camarote. Eu tenho coisa grande para realizar. Faz o seguinte, traz à memória o que te dá esperança. Eu sou Deus que velo pela minha palavra. Lembra da amendoeira? Eu te mostrei no começo do teu ministério e eu cumpro palavra no final do teu ministério também. Daniel, eu vou fazer leão jejuar por amor a você. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curva não. O quarto não. O primeiro homem da fornalha já está lá te esperando. O Antigo Testamento cumpriu o seu papel, mostrando a nossa falibilidade e revelar a nós a necessidade de um Cristo que nos reconecte a Deus. No Gênesis, essa relação direta que se tinha foi cortada. Estende as mãos. Não pode ficar aí mesmo, sentadinho, tranquilo. Tu vai ser Deus, vou te dar uma moral, sentado no trono, com a guitarra na mão. Estende a mão, aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Pronto. Ó, é Deus. É que Deus é muito. Oh, Jesus, eu te amo. Ó, Deus e o homem tinham uma conexão. Só que o que aconteceu? O mídia que vai tirar foto, corre aqui e sobe, vem pagar o mico comigo. Aqui, ó, conexão direta. O que aconteceu? O pecado, cara, tu vai ser o pecado, foi mal. Vem, entra aqui no meio. O que o pecado, toda de preto, vem. O que o pecado fez? Aqui no meio, tu vai. Rapidinho, só para tornar claro, vem para cá. Quem é ele? Quem sou eu? Vocês. Antigamente, no Éden lá, ligação direta. Quem chegou? Olha lá. O que o pecado fez? Separação entre nós e Deus. A gente tenta cessar. Tu nunca baixa a mão, porque tu é Deus. Eu vou te tirar desse lugar. Aqui, ó, Deus não se cansa. Ó, a mão está sempre estendida. E por mais que a gente tente, pecado não deixa, vem, tu é ativo. Aqui, ó, você tenta, mas o pecado não deixa. Você tentou cumprir a lei para se achegar a Deus, mas ninguém consegue cumprir a lei com totalidade. Por quê? Vamos embora. Porque o pecado não deixa. Mas aí Deus falou, eu já tenho um plano. Vou te dar moral, pastor. Eu já tenho um plano. Já vem com mão aberta, já vem. Aqui, ó, eu já tenho um plano. Você tenta, sobe. Sobe com mão aberta, Jesus. Como eu vou destituir vocês do carro? Ó, aqui, ó, você tenta. Mas quem é que chega? Tira o pecado, Jesus. Tira o pecado, Jesus. E quem te reconecta, vem? É braços abertos. Segura nele, segura. É ele. Vem pecado, volta. O pecado até desiste. Tenta, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Se afasta. Não toca. Jesus chegou. É só Jesus que te reconecta a Deus. É ele. É através de Jesus que você chega. A condição perdida no ego. Os atores são ruins, eu sei. Mas a graça escolheu eles também. Nada combinado. Amanhã eu vou fazer um teatro, vou botar a Dani. Aqui, ó. É Deus dizendo para mim e para você. Sozinho, tu não consegue. O teu pecado não deixa. Mas eu já tenho um plano. Chama Jesus que o pecado sai.
Chama Jesus que o pecado não vence. O pecado vai continuar batendo na porta, mas o grandão vai estar contigo nesse negócio. É Ele que te fortalece. Eu estou falando do Gênesis, cair, porque o teu semblante está caído. O pecado está batendo a tua porta, mas a maçaneta está para o teu lado. Só abre se você quiser. Mas a minha carne quer, então fortalece o espírito. Jesus chegou. Quando eu falo disso, os últimos profetas menores, Ageu, Zacarias, Malaquias, vão dar conta desse povo voltando do cativeiro babilônico. Jesus está em toda a Bíblia. Por isso não tem problema pregar o Antigo Testamento, desde que você respeite o contexto histórico e aponte para Jesus no que pregar. Quando eu olho para o povo voltando do cativeiro, eu amo a palavra. Ageu está dizendo, a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Zacarias está dizendo, vocês são a menina dos olhos de Deus. Malaquias está dizendo, aqui, ó. O povo volta para reconstruir o templo, mas se empolga com as próprias casas e abandona a construção do templo. Eles se esqueceram de Deus. A nossa memória, ela é curta. Ontem tu estava sofrendo no mundo, hoje já está de novo vaidosa. Aí tem coisa que Deus permite para abater a gente e lembrar de onde a gente saiu. Aí a gente, Malaquias capítulo 1, coloca lá, a gente. Uma metáfora de Esaú e Jacó. O povo de Israel dizendo, o Senhor não nos amou. Deus respondendo, eu não vos amei. Eu podia ter escolhido Esaú, mas eu escolhi Jacó. Como é que eu não amei vocês? Jacó, o nome anterior de Israel, pegou? Pastora Carla, se Deus já sabia que Jacó suplantaria, enganaria, que ia ter aquela treta toda, por que Deus escolheu Jacó? Pela mesma razão que escolheu a mim e a você. Para todo Jacó que ele escolhe, já tem um val de Jaboque preparado para transformá-lo em Israel. Suporta o teu val de Jaboque, o teu nome vai ser mudado. Está vindo um período intertestamentário, 400 anos de silêncio profético. Vai ter depuração na terra, para que em Mateus, aleluia, a voz do que clama no deserto, inaugure um novo testamento, uma nova história, uma nova era. Já não somos mais escravos da lei que nos condena, estamos caminhando para a graça que nos redime, que nos justifica, que nos resgata. Se no Antigo Testamento eu divido em 4 blocos de igual modo no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento majoritariamente o pai vai nos ensinar qual é o comportamento de um filho de verdade, no Novo Testamento majoritariamente é sobre um filho que está nos ensinando como é filho de verdade. Eu vou de novo de maneira diferente. Se no Antigo Testamento, majoritariamente, é sobre um pai que nos mostra o seu modus operandi. No Novo Testamento, é sobre um filho que está mostrando como vale a pena ser um filho legítimo. Corrigi? Fomos juntos? Vou repetir. Antigo Testamento, majoritariamente, é sobre um pai que mostra para nós o seu modus operandi. Como Deus trabalha diante de um pecado, está no Antigo Testamento. Como Deus faz diante de um povo, como Deus trabalha, está no Antigo Testamento. Mas não está no Novo? Tá, por isso eu usei a expressão, advérbio de modo majoritariamente. Porque no Novo Testamento, majoritariamente, a história de como um filho legítimo se comporta. Começa com Jesus, avança pelos apóstolos e vai até a igreja primitiva. Quem está comigo, diga eu estou. Beleza? 4 relatos do mesmo evangelho. Podia ser um relato só. Não é o suficiente? Não. Deus está dizendo, Carla, eu não monopolizo a ninguém acerca de quem eu sou. Quem quiser conhecer o todo vai ter que entrar na coletividade. O que faltar para Mateus, Marcos completo. O que falta para Marcos, Lucas completo. O que falta para Lucas, João completo. O que falta para mim, você completa. Ninguém consegue viver o evangelho sozinho. Porque se fosse assim, Jesus não precisaria ter descido. Deus esconder minúsculo querem subir. Mas nosso Deus com D maiúsculo decidiu descer. Começa a caminhar para a gente chegar em Gálatas. Porque agora, depois que Jesus cumpre o propósito, ascende aos céus. Lucas 24, 49 na tela. A ordem é essa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
Tu quer viver vida nova, mas não obedece à geografia que Deus mandou você ficar. Quando eu for para Paris, aí eles vão ver quem eu sou. Pai de graça, em São Pedro da Aldeia mesmo. O que o céu está tratando? Respeita a geografia que eu mudo a tua história. 500 testemunhos, vai dizer 1 Coríntios capítulo 15. E agora em Atos, só 120 permanecem. Mas há um propósito em permanecer. Atos 1:8 na tela. Ser-me-eis testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eu tenho um plano se você esperar em mim para você. A gente vai para o segundo grupo do Novo Testamento. E ele é chamado de livro histórico. Qual é o nome dele? Atos. 28 capítulos. Quantos capítulos? Divido em 2 blocos. Quantos blocos? Capítulo 1 até o capítulo de número 11. Não, vou até o 12. Vai falar sobre a história da igreja. Quem gosta de anotar, você deveria estar anotando. História da igreja, figura principal na terra, Pedro. Pregar predominantemente para judeus. Capítulo 13 ao 28, história das missões. Figura preponderante na terra, Paulo. Público ouvinte principal, gentios. Você percebe como com Deus tudo é organizado? Paulo não precisa dar uma banda em Pedro. Pedro precisa dar uma banda em Paulo. Cada um no seu quadrado. É aqui que eu quero te ensinar uma coisa muito didática para quando você for estudar. Do 13 até o 28 é a história das missões, que é dividida nas viagens missionárias de Paulo. Quem está comigo, diga eu estou. Há quem fale 4, mas oficialmente são 3 viagens missionárias, porque a 4 ele está indo ali para Roma, já para ser preso, final do seu ministério. Mas vamos focar nos 3. Se você quiser localizar a história das viagens missionárias de Paulo, você vai contar de 3 em 3 capítulos depois da divisão. Quem pegou, diga, peguei. Não pegou nada, vamos ver se pegou mesmo. Eu disse a você que são 28 capítulos, do 1 até o 12, história da igreja. Pedro na terra, figura preponderante, pregando aos judeus. A partir do capítulo 13, qual capítulo? Começa a história das missões, com Paulo pregando predominantemente aos gentios. Se eu digo a você que a cada 3 capítulos subsequentes é sobre uma viagem missionária, se eu quero saber da primeira viagem missionária, quais são os capítulos? Vocês são muito inteligentes. Quais são os capítulos? Predominantemente. Se eu quero saber da segunda viagem missionária, quais são os capítulos? Se eu quero saber da terceira? E aí a 4 já vai para o final do livro, tá? Todo ele. Então, se eu estou dizendo a você, chegamos às cartas, vou falar paulinas e gerais, mas chegamos às cartas agora. É o terceiro bloco para a gente poder concluir, tá bom? Hoje é o panorama da Bíblia, amanhã a gente vai para a Galácia. Mas vamos lá, eu amo recapitular. Quem gosta de recapitular, diga aleluia. É para saber se estão comigo, tá? Nós estamos aqui fazendo um panorama da Bíblia inteira. E eu disse a vocês que eu posso dividir a Bíblia de maneira pedagógica em 4 grupos no Antigo Testamento, período intertestamentário, 4 grupos no Novo Testamento. Quem entendeu isso, diga eu entendi. Então, tanto pode ser 4 como 5. Vamos lá, recapitular? Primeiro grupo do Antigo Testamento, qual o nome? Qual o nome? Segundo grupo. Terceiro grupo. O 4º grupo pode ser dividido em 2. Proféticos, quem vai ficar? Profetas menores e profetas menores. Quem pegou isso, diga, eu peguei! Quem não pegou, fala, passa, mulher. Mentira, tô brincando. Tá na tua Bíblia, depois você estuda, tá? Um pouco mais, o bom que vai ficar gravado, você pode rever depois. No meio, 400 anos de silêncio profético. Período intertestamentário. Bíblias antigas tinham uma página branca para representar isso. Quem tem uma Bíblia dessa? Tu é velho, hein, pastor Kevin? Aleluia. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, primeiro grupo, evangelhos, os 4 relatos. Evangelho é um só, não é plural, é um só. 4 relatos do mesmo evangelho, tá bom? E quem usa a palavra evangelho? Evangelho no plural, força da expressão. Mas evangelho é um só, 4 relatos do mesmo evangelho. Segundo grupo, histórico. Atos está lá sozinho reinando. Terceiro grupo, cartas, que pode ser dividido em 2 grupos. Cartas paulinas, cartas gerais. E o último, Apocalipse. Quem foi comigo, diga eu fui. Beleza. Aonde nós vamos residir aqui na nossa imersão? Cartas. Só que todas as cartas, você consegue encontrar resquício da história no livro histórico. Que o nome do livro histórico qual é? Obrigada. Aí eu vou dar uma informação para você.
A Galácia comporta uma região da província da Ásia Menor, com lugares como Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe. E essa viagem acontece a primeira viagem missionária de Paulo, que é quando ele passa nessa geografia. Atos 13, versos de número 1 na tela, coloca aí. Ele estava em Antioquia da Síria, onde é um encontro de profetas e doutores. Bom encontro é esse. E passa a ser Antioquia da Síria. Antioquia da onde? Passa a ser a base missionária das viagens de Paulo. Então ele vai ganhando alma, pregando em um monte de geografia. Quando a viagem acaba, para onde ele volta? Antioquia da Síria. Para onde ele volta? Vamos de novo, que você vai para casa sonhando com isso. Eu te vejo amanhã. Paulo vai ser enviado. Aprove o Espírito Santo separar Barnabé e Paulo. Vamos embora para a viagem missionária. Vai para um monte de lugar. Quando termina a viagem, para onde é que ele volta? Da Síria. Só que na primeira viagem missionária que ele vai fazer, coloca aí por gentileza, Atos capítulo número 13, vê o verso, onde começa a primeira viagem missionária, que é quando ele vai para Antioquia da Pisídia. Para onde é que ele vai? Então há uma diferença, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Fale isso comigo, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Beleza, verso 14, 13, 14 na tela, nós concluiremos aqui. Glória a Deus. Quem está vendo lá? Antioquia da Pisídia. Então quando falarem para você, Antioquia, aí tu vai perguntar o quê? Da Síria ou da Pisídia? Se for da Síria, base missionária. Se for da Pisídia, geografia que Paulo visitou na sua primeira viagem missionária. Quem foi comigo, diga eu fui. Beleza. Ele passa por esses lugares de uma experiência terrível. Apanha, sai quase morto. Volta para Antioquia da Síria. E depois o texto diz que na segunda viagem missionária, em Atos 15, ele vai visitar essas regiões novamente. Capítulo 16 fala de quando ele encontra Timóteo. Eu começo a caminhar para o final te dizendo que as experiências que Deus quer te dar vai te fazer passar por lugares que você não gostaria de voltar, mas faz parte do caráter que Deus quer forjar. Porque a carta de Paulo ao povo da Galácia é baseado na experiência que Paulo teve lá. A legitimidade dos seus escritos comporta o que ele recebeu de autoridade quando lá esteve. Apanhou, quase morreu, evangelizou, mas voltou para lá. E agora, ele está escrevendo essa carta ao povo de Gálatas, porque ele descobre que tem um grupo de judeus convertidos que querem impor aos gentios que para ser salvo tem que seguir os ritos mosaicos como se judeus fossem. Aí Paulo se levanta. Não é pelas obras da lei, mas é pela graça. Não deixe que ninguém pese sobre você o que Jesus não quer pesar. Mas para viver o que o céu tem, vai ter que se permitir viver metanoia. O que acontece na carta de Paulo ao povo da Galácia é alguém tentando prender a quem Jesus decidiu libertar. A palavra-chave da carta é liberdade. Qual é a palavra? E liberdade é ausência de limitação. Coloque em Gálatas, capítulo número 3, aonde começamos, acho que é o verso 27. Coloque lá, porque é lá que nós vamos concluir, exatamente onde começamos, depois desse preâmbulo, aonde vai estar escrito, é o 28, não há mais grego. Isso, eu quero aí. É aqui que a gente termina. Deus está dizendo para mim e para você, vão tentar te rotular, mas para ser livre, você vai ter que focar no que Jesus disse a teu respeito. Vão dizer que você é a experiência ruim que você passou.
Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, o que te liberta é agarrar o que o céu já falou a teu respeito. Liberdade é ausência de limitação. Então vamos lá fazer um exercício. Tente se movimentar estando sentado na cadeira agora. Vamos lá? Tenta andar agora. É para tentar mesmo, vamos embora. Tenta andar sentado. Tenta se movimentar sentado. Tenta correr sentado. Corre, corre, corre sentado. O que o céu está tratando conosco? O inferno quer te deixar assim, pensando que o máximo que você tem para viver é isso. Só que Jesus chegou para te colocar de pé e te mostrar o que é ser livre de verdade. Não deixe ninguém te rotular. Não é sobre ser judeu, não é sobre ser grego. Oh glória, não é sobre ser servo, não é sobre ser macho, não é sobre ser fêmea, mas é sobre sermos um em Jesus Cristo. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, glória, oh glória. Nós vamos estudar essa adentrar aos argumentos de Paulo, aonde ele vai dizer: há uma liberdade que já foi anunciada, há uma liberdade que já foi ensinada, agora é momento de experimentar essa liberdade. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Há promessas que Deus fez acerca do seu futuro. Eu sinto Ele aqui. Há promessas que Deus fez acerca do seu futuro, e o diabo está tentando te prender, dizendo: não vai viver, está velha demais, não vai viver, pesada demais, não vai viver, enfermo demais, não vai viver, já pecou demais, não vai viver, está novo demais. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: quebre as amarras que te impedem de viver a liberdade que Cristo te dá. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, nós já vamos orar. Pregadora, como é que se quebra as amarras? Confessando o pecado. Como é que se quebra as amarras? Vindo em direção à luz. Como é que se quebra as amarras? Deixando no altar o que tem te limitado até aqui. Tem pessoas que não liberaram perdão ainda. Tem pessoas que vivem frustradas, outras que não falam com A, com B, com C. Eu estou te dizendo, é só o primeiro dia. Mas se o saquetel tiver furado, o que tu ganhou hoje já vai sair perdendo no caminho. Deus não está te enchendo nessa noite para você se esvaziar enquanto vai para casa. Pregadora, como é que eu faço para não esvaziar? Tape as rupturas do teu saquetel. Como é que eu quebro as amarras? Confissão. O proverbista diz, acha o texto, mídia: aquele que encobre transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aí você pensa: mas eu não matei ninguém, eu não cometi adultério, eu não vejo pornografia. Paz de graça. Não estou falando sobre o pecadômetro humano, pecadão ou pecadinho. Eu estou falando sobre coisas que você sabe que não deveria estar no bojo da sua vivência, que Deus já te pediu para você abandonar, renunciar, deixar no altar, e você não tem conseguido. Raposinhas também arrasam plantações. Eu estou falando de mentira, eu estou falando de omissão, estou falando de orgulho, eu estou falando de você deixar de fazer o que deveria fazer, como pai, como marido, como esposa, como mãe. Eu estou falando do que está faltando para você estar do jeito que Deus te chamou para estar. Não é sobre perfeição, essa palavra é sobre sinceridade. Se a trombeta toca hoje, para onde vai a tua alma? Se Deus te chama para uma prestação de conta, você está enterrando o talento ou está multiplicando? Tem gente aqui que Deus chamou para pregar, tu está correndo. Deus chamou para louvar, tu está correndo. Você tem habilidade com criança, você está correndo. Servo mau e negligente. O que Deus mandou você fazer que tu não está fazendo ainda? O que Deus te confiou que você está enterrando ao invés de multiplicar?
Se o problema era culpa, hoje você sai daqui sem culpa, porque não é por merecimento, é por graça. Mas para acessar a graça é por meio da fé. Você crê que Deus pode mudar a tua história? Se você crê, acessa hoje essa graça. Como pregador, eu estou te chamando para sair do teu lugar e correr para o altar agora, porque nós vamos orar. Ô pregador, é sempre assim, tem que ir aí na frente, não dá para ser aqui no banco. Meu irmão, aquele que confessa diante dos homens, ele confessará diante do seu Pai. Eu quero saber o que te impede. Vergonha é voltar para casa do mesmo jeito. Quem quer vida nova não tem dificuldade de se expor. Eu costumo dizer sobre Naamã: orgulhoso não recebe cura, mas volta para casa com lepra. Quem tem humildade já está descendo no Jordão hoje. Eu estou te esperando diante do altar. A mídia aqui é inteligente, ela não tira foto do rosto de ninguém no altar não, porque esse é momento de intimidade. Aqui você pode chorar, aqui você pode... Calabaraçai. Pastor, eu não estou entendendo qual é a necessidade diante do altar. É quando você deixa no altar o que tem te machucado, o que tem te ferido. É quando você reseta, é quando você sai do lugar da comodidade de maneira profética. Vem diante do altar, se humilhar diante dele e dizer: basta, chega. Eu quero mudança. Se a tua vida tá boa do jeito que está, fica aí, tá? Mas se a humildade para descer a casa do oleiro, eu tô te esperando no altar. Não perguntei se é crente, se é batizado, se fala em língua estranha. A pergunta é uma só: é desse jeito aí que tu acessa a graça? É desse jeito que é por meio da fé? É desse jeito que você consegue ser cheio? Ou será que tem algumas coisas que precisam ser deixadas no altar nessa noite? Estou te esperando no altar. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, nós já vamos orar. Vem para cá, pastor Edson, meu esposo, vem fazer essa oração. Pastora Carla, estou fraca, é aqui no altar que eu estou te esperando. Reúne a pouca força que tem, é no altar. Pastora Carla, eu estou fria, é no altar. Eu estou morna, é no altar. Jesus veio. O que te afasta desse amor? A briga que você teve? A frustração que você viveu? A traição que você viveu? Até quando isso vai te nortear? Até quando você vai sangrar em cima das pessoas? Estou te esperando no altar, vem. Tem espaço para você aqui no altar, vem. Pastora Carla, no banco não pode não? Se você crê que eu sou profeta de Deus para a tua vida nessa noite, a instrução é essa: sai do teu lugar e vem deixar diante do altar. No reino espiritual isso é ato profético. Chega de me esconder, chega de fugir, chega de me conformar. Eu quero mudança. E essa mudança começa hoje. Vamos orar? Deus, 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 ajuda a gente. Ajuda a gente, Senhor. Queremos ser livres. A ministração é ausência de limitação. Chega de ser preso nesse sentimento. Chega de ser preso nessa pessoa. Uma palavra de maldição liberaram sobre você. Hoje você vai ser liberto dela. Hoje você vai ser liberta dela. Chega! Chega de querer se movimentar e não conseguir. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Sai do que te prende, sai do que te amarra, sai do que te limita. Eu estou te esperando no altar. Lugar de liberdade, lugar de confissão, lugar de ser de verdade, lugar de se desnudar, lugar de tirar a cera da cara, lugar de dizer quero mudança, lugar de dizer eu reconheço, eu me rendo. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Ora, Distante de ti, Senhor, não posso viver.